Financiado por juros camaradas do Banco de Desenvolvimento. A ajuda bilionária criou um campeão na produção de carnes e também em dívidas com o governo e em investigações sobre negócios suspeitos. O xerife do mercado de ações questiona por que a empresa só avisou sobre o acordo de delação premiada depois de lucrar com a explosão do escândalo. As movimentações do governo para se defender do pedido de impeachment da OAB. A ordem argumenta que as circunstâncias do encontro com Joesley Batista já justificam o afastamento. A Polícia Federal está nas ruas do Rio numa nova fase da Lava Jato autorizada pelo juiz Sérgio Moro. 2 pessoas já foram presas. A gente mostra as críticas à proposta da Prefeitura de São Paulo de internar na marra os dependentes de crack. Eles reclamam que não conseguem abrigo e até os profissionais de saúde protestaram. A Justiça condena a 6 anos de prisão um motorista que atropelou e matou um ciclista numa estrada do Paraná. Ele estava bêbado e arrastou o corpo por 6 quilômetros. Em tempos de sobe e desce do dólar, bancos e operadoras de cartão resistem a botar em prática a medida que permite pagar a fatura do cartão com valor de moeda estrangeira do dia em que o negócio foi fechado. Na Libertadores, o Brasil emplacou 6 times nas oitavas. O último a se classificar foi o Grêmio, com uma goleada em casa. São esses os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, 26 de maio. Bom Dia Brasil está começando agora. A Polícia Federal está nas ruas do Rio, São Paulo e Distrito Federal em mais uma fase da Operação Lava Jato. 2 pessoas foram presas e outras 2 foram levadas para prestar depoimento. E vamos falar agora com o repórter Paulo Renato Soares. Ele está no Rio de Janeiro acompanhando a operação da Polícia Federal e tem mais informações. Paulo Renato, bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, essa operação acontece aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. Eu acompanho uma das equipes que veio aqui para São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Está desde as 6 horas da manhã neste prédio. A informação que a gente tem aqui é que eles estão em busca de um empresário que teria ligações com a Petrobras. Esta é a 41ª fase da Operação Lava Jato. Foram cumpridos até agora 8 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária e 3 mandados de condução coercitiva, repetindo, no Distrito Federal, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Essa ação, segundo a Polícia Federal, tem como alvo principal a investigação de operações financeiras realizadas a partir da aquisição pela Petrobras de direitos de exploração de petróleo em Benim, na África. O objetivo era disponibilizar recursos para o pagamento de vantagens indevidas a um ex-gerente da área de negócios internacionais da empresa. O nome dessa fase é uma referência aos resultados negativos do investimento realizado pela Petrobras na aquisição de direitos de exploração de poços lá em Benim. Se chama Poço Seco essa nova fase. Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes que ainda serão listados pela Polícia Federal. Um dos endereços aqui no Rio de Janeiro também, na Zona Oeste, é de Fernanda Luz. Fernanda Luz é filha de Jorge Luz. Jorge Luz e um outro filho dele, Bruno Luz, são lobistas ligados ao PMDB, acusados de agir na Petrobras como lobistas para o PMDB. Eles estão presos desde fevereiro numa outra operação da Polícia Federal que se chamou Blackout. Daqui a pouco a gente dá outras informações. Chico, Ana Paula. Ok, obrigado, Paulo Renato. São muitos casos, muitas histórias e nós voltaremos ainda nessa edição com detalhes da operação desta manhã de sexta-feira. Vamos falar agora de São Paulo, onde os dependentes de crack se espalham por mais de 20 pontos da cidade. A prefeitura quer tratá-los a força, o que já causou polêmica entre os médicos. Mas quem procura atendimento por conta própria não consegue vaga. Rodrigo Bocardi, que encrenca, bom dia. Ô Chico, um bom dia para você, para Ana, bom dia a todos, viu? E a estrutura tem mais, viu? A estrutura que a prefeitura diz que tem para tratar os dependentes químicos começa a ser questionada. Por exemplo, vários médicos reclamam que apareceram numa lista de profissionais que atenderiam nessa área, mas nem eles sabiam. Veja a reportagem do Felipe Ciani. Numa avenida qualquer, numa rua residencial tranquila, numa praça mal iluminada. Tá mais fácil do que nunca encontrar essas cenas em São Paulo. Até poucos dias atrás, todo mundo sabia onde ficava a tal da... Os de impeachment estão se enfileirando lá na Câmara e tem um longo caminho ainda para percorrer. Eles correm quanto tempo e o tempo voa, né, Ana? Porque junho é logo ali, daqui a pouco o julgamento da
marcado para daqui a 11 dias. A defesa de Michel Temer vai usar todos os recursos possíveis para ganhar tempo no TSE. No Congresso, a pressão política aumenta e a Câmara já tem 13 pedidos de impeachment contra o presidente Temer. O último foi entregue pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB foi de caravana e quase foi barrada. Dos 300 advogados, a Câmara queria deixar entrar só 35. Eram ordens superiores e mudou o lugar da entrada algumas vezes. No fim, depois de 1 hora, todos foram liberados. E em minutos estava oficialmente protocolado o 13º pedido de impeachment contra Michel Temer. Para a OAB, há suspeita de que o presidente cometeu crime de responsabilidade. A ordem levou em conta os áudios, os depoimentos de Joesley Batista e, principalmente, o fato de Temer não ter negado o encontro e confirmado os assuntos da conversa. A Ordem dos Advogados do Brasil avalia fatos e situações jurídicas e de maneira absolutamente técnica a partir exatamente desta comprovação do próprio presidente da República com as suas declarações. No documento entregue à Câmara, a OAB diz que Temer não respeitou os princípios da administração pública. Recebeu o empresário Joesley Batista às 22h40, sem protocolo habitual, tanto em função do horário da reunião, quanto no acesso usado à garagem do Palácio do Jaburu, sem que Joesley tenha se identificado na portaria e sem um encontro na agenda oficial da presidência. Segundo a OAB, é temerária a atitude de uma autoridade tão elevada da República em realizar um encontro com essas características. Sobre o teor da conversa, a OAB cita o trecho que Joesley pede ajuda para resolver assuntos pendentes no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e também no Ministério da Fazenda. Para a OAB, Temer usou a presidência para interesse privado. O pedido cita também que o presidente Temer indicou o deputado Rodrigo Rocha Loures, na época assessor da presidência, para ajudar Joesley. Loures, que foi filmado recebendo uma mala com R$500 mil. Outro trecho considerado grave é o que Joesley fala que 2 juízes e um procurador foram corrompidos, atuavam em favor dele. Mas Temer, diz a OAB, não denunciou os crimes que ouviu de Joesley. Em 1992, a OAB entrou com um pedido de impeachment de Fernando Collor junto com a Associação Brasileira de Imprensa. Foi o que levou à saída dele. No ano passado, a OAB também pediu o impeachment de Dilma. Só que um pedido assim só anda se o presidente da Câmara aceitar. Governistas afirmam que essa não será a atitude de Rodrigo Maia. Nenhum vai avançar. Esses são impeachment e da OAB é o impeachment do atraso. Maia não apareceu. A oposição cobra uma posição dele. O presidente Rodrigo Maia ele tem que ser presidente da Câmara dos Deputados e não líder do governo do presidente Temer. Então ele precisa sim tomar posição. Um processo de impeachment, além de precisar ser aceito, leva meses. Por isso, a grande expectativa mesmo dos políticos é para o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da chapa Dilma Temer, que vai decidir se é caso de cassação do mandato de Temer. Está marcado para começar daqui 12 dias. E governistas admitem que o trabalho agora é para que haja um adiamento por um pedido de vista que teria que ser feito por pelo menos um dos 7 ministros do TSE. A ação no TSE foi proposta pelo PSDB logo depois da eleição e questiona o uso de poder político e econômico na campanha de 2014. Essa é a primeira vez que o TSE vai analisar uma ação que pede a impugnação de mandato de um presidente. E ontem, o presidente Michel Temer fez o 3º pronunciamento desde que começou a crise. Dessa vez, o recado foi feito pelas redes. Já que é sexta-feira, né? Fim de semana, todo mundo esperando. Amanhã lá em Joinville, ó, frente fria ainda atuando, com chuva e 24 graus em Santa Catarina. Campos do Jordão, aqui em São Paulo, friaca, 20 graus de máxima. São Gonçalo, no Rio, 30 de máxima e tempo firme, assim como em Ouro Preto, Minas Gerais, com 22 só de máxima. Domingo agora, lá no Paraná, em Londrina, tempo firme, 26 graus, Dourados em Mato Grosso do Sul. Aí tem chuva um pouco mais forte, Arapiraca em Alagoas, tempo firme, e Ananindeua no Pará, chuva para refrescar os 31 graus que devem fazer no domingo por lá. Bom fim de semana para todo mundo, para vocês também, Ana e Chico. Valeu, Tiago, para você e também São Paulo.
E o consumidor brasileiro que usa o cartão de crédito para compras em dólar deveria poder escolher se usa a cotação do dia da compra ou do dia do fechamento da fatura. Deveria, mas não consegue, né, Rodrigo? Na teoria, o Banco Central permite, mas na prática, nenhum banco oferece essa opção. Mais uma daquelas, né, que a gente está acostumado a ver aí, que é anunciado como bom para o consumidor, mas na verdade, na hora do vamos ver mesmo, não chega, né? Sem essa possibilidade, por exemplo, aí do câmbio, o consumidor não tem como prever o valor da fatura e fica à mercê da variação da moeda americana, que nos últimos tempos, aliás, tem assustado. Vamos dar uma olhada na reportagem da Carla Modena. Renan acabou de chegar de uma viagem a trabalho. O último carimbo no passaporte é do Japão e o próximo já tem data para chegar. Mês que vem vai fazer um safari de férias na África. Nas viagens a trabalho, a dor de cabeça está na hora de prestar contas. Às vezes eu tenho que fazer o relatório 2 vezes, ou na primeira vez o meu relatório é errado por causa da diferença cambial do dia que eu faço o pagamento. Isso acontece porque entre o fechamento da fatura do cartão de crédito e a data do vencimento tem a variação do dólar. Aí sempre é preciso fazer um novo relatório com o ajuste da cotação que vem no mês seguinte. É que nenhum dos bancos com que ele trabalha oferece a possibilidade de fazer compras com a cotação do dia. Além de facilitar na hora de fazer a prestação de contas de trabalho, por exemplo, poder comprar com a cotação do dólar do dia torna tudo muito mais previsível. E essa é a grande vantagem. Se você sabe agora quanto vai pagar por qualquer bem ou serviço comprado no exterior, evita surpresas. Mas embora os bancos tenham autorização para oferecer essa possibilidade desde novembro do ano passado, é difícil encontrar uma instituição que tenha aderido. Entre os grandes bancos de varejo, só a Caixa Econômica Federal entrou nessa. Em abril, os brasileiros gastaram 1,320 bilhão de dólares no exterior. Quem fez compras antes da crise, que estourou com a delação da JBS, esperava pagar a fatura com $1 na casa de R$ 3,10. Mas esse gráfico mostra a disparada da moeda americana depois do estouro da delação da JBS. As faturas que venceram no dia 18 saíram em média 9% mais caras, levando em conta a variação do dólar comercial, que saltou para R$ 3,38. Passado o pior momento, o dólar recuou um pouco. Quem fez compras no valor de $1.000 no cartão de crédito em 17 de maio, antes da crise, estava gastando naquele dia o equivalente a R$ 3.110 pelo câmbio comercial, cotado a R$ 3,11. Mas se essa fatura venceu ontem, ela saiu por R$ 3.280, com o dólar a R$ 3,28, R$ 170 a mais. Ninguém sabe quanto vai estar o dólar hoje, na semana que vem, no fim do mês que vem. Ele pode subir ou cair. O cliente, ele pode perder numa situação dessas. Ele pode comprar hoje e o dólar no futuro cair. Mas, ao mesmo tempo, isso foi a escolha dele e não a escolha da instituição financeira. Talvez essa liberdade que o Banco Central tentou dar ao criar a regra. Muitos clientes gostariam de ter essa opção. Tendo contas em bancos diferentes, eu nunca tive essa opção. Se tivesse? Faria com certeza. Porque eu sei exatamente o que eu estou gastando. No dia que eu estou fazendo a compra, eu sei o quanto aquilo vai me custar. Porque se não for assim, nem pergunta o preço, compra, porque você não vai saber mesmo qual vai ser o valor quando você for pagar, é ou não é? E a gente colocou aí a questão do dólar, que nem é o dólar que é cobrado no cartão de crédito, foi só uma referência para a gente ver o tamanho dessa diferença. E enquanto não for obrigatório, né, gente, sabemos que o banco certamente ele vai escolher aquilo que vai ser onde ele pode ganhar mais, né? O Banco Central diz que essa adoção sistemática de pagamentos não é obrigatória, os bancos e os cartões podem ou não oferecer, por outro lado, os clientes têm que manifestar interesse. O Procon preparou algumas dicas para o consumidor controlar os gastos. Uma delas é: faça um orçamento prévio de gastos, planejando suas compras, consulte as cotações definidas por cada banco e veja qual é melhor. Utilize mais os cartões pré-pagos ou dinheiro e tente usar o cartão de crédito somente para gastos emergenciais. Ana, porque também tem a história dos juros, que também foi prometido como uma queda. Parece que agora está começando a cair um pouquinho, né? Demorando, mas não é muito, né? Continua altíssimos, apesar da queda, né, Rodrigo? Estou aqui para trazer essa notícia exatamente, que, enfim, os juros do cartão de crédito começaram a cair em abril. Foi o primeiro mês daquela nova regra que acabou com aquela dívida quase eterna de quem ficava ali pendurado no pagamento mínimo da fatura. Agora, o crédito rotativo só pode ser usado uma vez e aí, na conta seguinte, a dívida no cartão tem que ser parcelada.
Vou mostrar aqui os números do Banco Central. No último ano, os juros do cartão deram um salto. Olha aqui, em abril de 2016 estavam em 463% ao ano. Subiram praticamente todo mês. Em setembro, olha, pior ainda, atingiram os 491%. Agora, em abril, caíram para 422%. Essa aqui é a menor taxa em quase 2 anos, apesar de ainda ser altíssima, estratosférica. Quem foi obrigado a parcelar a dívida total no cartão está pagando menos, 151,2% ao ano. Essa taxa aqui não dá para comparar, né, se é maior ou menor, porque foi criada especificamente para esse tipo de renegociação que começou agora. Cheque especial teve uma alta aqui ligeira, subiu 0,3%, de 328 para 328,3%. E quem pega empréstimo no banco paga menos de juros, 68,1% ao ano. E nós voltamos a falar da nova fase da Operação Lava Jato, que acontece no Rio, São Paulo e no Distrito Federal. Vamos falar com a Camila Bonfim, em Brasília, lá na sede da Polícia Federal. Camila, bom dia. Oi, Chico, bom dia para você e para a Ana, bom dia para todos. Olha, aqui em Brasília, os mandados são de busca e apreensão, ou seja, os policiais federais estão atrás de documentos, provas da investigação. Mas essa 41ª fase da Lava Jato também tem mandados de prisão. 2, um de preventiva e um de temporária. A temporária é aquela de inicialmente 5 dias, esses mandados cumpridos no Rio. E essa investigação é a seguinte: a Petrobras comprou direitos de explorar petróleo do Campo de Benim, na África. E, segundo as suspeitas, esse contrato, além de ter gerado prejuízo, também gerou pagamento de propina ao ex-gerente de negócios internacionais da Petrobras. Essa gerência, na verdade, diretoria internacional da Petrobras, é uma antiga conhecida da Lava Jato. É aquela mesma que fez o contrato da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, e que já teve 2 ex-diretores presos. Nestor Cerveró, que fez acordo de delação premiada e está solto, e também Jorge Zelada, esse ainda segue preso em Curitiba. Chico, Ana... É isso, Camila. Operação Lava Jato nas ruas. A gente segue acompanhando e traz outras informações ainda nessa edição. Agora vamos para uma notícia internacional. A comunidade cristã do Egito voltou a ser alvo de um atentado bárbaro. Nossa correspondente Cecília Malan tem as informações de mais essa agora, né, Cecília? Bom dia. Bom dia, Ana. As primeiras informações que chegam do Egito dão conta de que o alvo foi um grupo de peregrinos. Homens armados atacaram cristãos coptas que tinham saído da cidade de Beni Suef com destino a um convento no sul da capital, Cairo. Eles estavam viajando de ônibus. As autoridades dizem que pelo menos 20 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas. Ninguém assumiu o atentado até agora, mas os cristãos coptas do Egito têm sido atacados com frequência pelo grupo extremista Estado Islâmico. A gente vai para o intervalo agora. Obrigado, Cecília Malan. Daqui a pouco a gente se encontra novamente aqui no Bom Dia Brasil. A gente vai falar já da condenação de um motorista bêbado que atropelou e arrastou um ciclista por 6 quilômetros. No Pará, a OAB acusa a polícia de mexer nos corpos dos poceiros mortos num confronto. Nos Estados Unidos, agora é o genro de Donald Trump, que está na mira da Polícia Federal por causa das relações muito próximas com a Rússia. E tem também notícia do interior de São Paulo: 3 pessoas morreram na explosão de uma fábrica de papelão. 8h08 agora. Dona Hermínia, tem reserva? Desde quando eu preciso de reserva aqui, garoto, que eu venho aqui toda hora. Aliás, esse restaurante está muito mudado. Dá licença aqui, querido. Eu nunca usei esse garfo. Na verdade, é tudo novinho. Ganhou no negócio do chefe, né? Imagina, eu pensei bem e vi que podia pegar um crédito e melhorar o restaurante. Sensacional. E tem lugar pra eu sentar ou eu vou embora? Como é que é o esquema? Só me acompanhar. Maravilha, obrigada. Depois eu te devolvo, tá, querido? Eu vou jantar também. No Banco do Brasil, sua empresa tem crédito para capital de giro, antecipação de vendas e muito mais. Crédito Banco do Brasil. Pensando bem, dá. Aí, seus pela-saco, quem foi que pegou meu desodorante? Ih, se liga. Rafa, come um Snickers. Por quê? Porque você dá muito chilique quando tá com fome. Melhor? Melhor. Você não é você quando tá com fome. Snickers mata sua fome. Olá, nesta sexta-feira nós vamos celebrar a força que a poesia tem para revolucionar e modificar as pessoas. Você vai conhecer uma cearense que usa o cordel para falar de questões raciais e de gênero. Logo depois do bem-estar, eu tô esperando por você. Você sabia que o Auto Shopping Praia Grande é o maior e único shopping de carros do litoral? Aqui você tem a possibilidade de comprar o seu carro com toda a comodidade. São mais de 30 lojas, mais de 1.000 carros em estoque, financeiras, amplo estacionamento e toda a facilidade para você sair de carro novo. Um passeio para toda a família. E melhor ainda, aberto de domingo a domingo. Auto Shopping Praia Grande, conforto de shopping, qualidade de loja, preço de feirão.
A OBMEF, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEF, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Alunos, participem! A matemática quer somar novos talentos para o Brasil. Você por acaso conhece esse tal amigo do Eugênio que a Irene estaria perseguindo? Como assim, perseguindo? Silvana já percebeu o bote que Irene está armando pra cima de Eugênio. Eu queria te fazer uma pergunta, mas não podia ser pelo telefone. Fácil. Você curta e grossa. Você está assediando o Eugênio? O Eugênio tá apaixonado por mim. Hoje, a força do querer. Voltamos a falar sobre mais uma fase da Operação Lava Jato, Polícia Federal nas ruas do Rio de Janeiro, em São Paulo, no Distrito Federal. E nós vamos falar aqui no Rio de Janeiro com o Paulo Renato Soares. Ele está no bairro de São Conrado, onde 2 pessoas foram presas e ele tem mais informações. Paulo, Renato. Oi, Chico, a gente segue acompanhando aqui mais essa fase da Operação Lava Jato. Como você disse, acontece no Distrito Federal, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. No Rio, são 2 mandados de prisão e 3 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é obrigada a ir até a polícia para ser interrogada. Agora há pouco saiu aqui de São Conrado, na Zona Sul, a equipe para cumprir um dos mandados de condução coercitiva, que é para levar Álvaro Gualberto Teixeira de Melo para depor. Segundo as investigações, ele é um empresário e que vai ter que explicar negócios feitos no exterior com um lobista ligado ao PMDB. Essa investigação tem como alvo principal operações financeiras da Petrobras em Benim, na África. Essas operações teriam gerado propina para um ex-gerente da área de operações internacionais da empresa, de negócios internacionais. Um dos alvos aqui no Rio é Fernanda Luz. Ela seria levada para depor, mas não foi encontrada em casa. Fernanda é filha de Jorge Luz, que é acusado de ser lobista e operador do PMDB na Petrobras. Ele está preso, foi preso em fevereiro. Outro filho dele, Bruno Luz, também está preso pelo mesmo motivo. É acusado de ser lobista e operador do PMDB dentro da Petrobras. Os 2 mandados de prisão aqui no Rio de Janeiro já foram cumpridos, mas os nomes dessas pessoas não foram revelados. Todos os presos serão levados para Curitiba. Chico e Ana Paula. Ok, portanto, 2 presos já no Rio de Janeiro. A gente segue de olho em mais essa fase da Lava Jato. Obrigada, Paulo Renato. E foi condenado o homem acusado de atropelar e matar um ciclista no Paraná em 2014. Um caso que deu uma grande repercussão, história revoltante. A Dulcineia Novaes tem as informações ao vivo de Curitiba sobre essa condenação. Dulcineia, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. O julgamento começou pela manhã e só terminou no fim da noite, com o júri condenando o José Simeone por homicídio com dolo eventual, ou seja, quando a pessoa assume o risco de matar. Os 6 anos de pena ele vai cumprir em regime semiaberto. José Simeone tinha 58 anos na época do acidente. Ele atropelou no acostamento da BR-116 aqui em Curitiba, Marco Aurélio Sadovski. Marco Aurélio ficou preso no para-brisa do carro por 6 quilômetros. E José Simeone só parou quando o motoqueiro bateu de propósito nele. Ele foi preso em flagrante. O bafômetro apontou 2 miligramas de álcool, que é o máximo que o equipamento consegue registrar. Depois do julgamento, o representante do Ministério Público considerou a sentença satisfatória. A defesa de José Simeone vai recorrer. Chico, Ana. Obrigado, Dulcineia. O Ministério Público abriu inquérito para investigar o confronto que deixou 10 poceiros mortos no Pará. A OAB acusa os policiais de mexer nos corpos e atrapalhar a perícia. Promotores e peritos do IML foram até a fazenda Santa Lúcia, em Pau d'Arco, e vasculharam o local onde a polícia disse que houve o confronto, para colher provas. Os 10 corpos foram identificados e em pelo menos 3 deles há marcas de bala na cabeça e nas costas. Pernas, roscas, tudo. Aspecto de morte não pode ficar impune. O Ministério Público abriu inquérito para investigar a ação da polícia. A Secretaria de Segurança Pública disse ontem que os policiais foram recebidos a tiros quando tentavam cumprir 14 mandados de prisão. Nenhum deles foi baleado.
Parentes das vítimas contam que os policiais atiraram primeiro. A polícia já tinha cercado tudo, já chegou já atirando em todo mundo. Ninguém teve tempo de reagir. A Justiça do Pará determinou a reintegração de posse da fazenda no mês passado. O clima era tenso na área. O vídeo gravado este ano pelos donos da fazenda mostra um dos poceiros com uma arma na mão. A advogada do fazendeiro disse que ele já tinha sido ameaçado. A família já vinha sofrendo há um certo tempo terrorismo por parte deles, inclusive o proprietário chegou a ficar em cárcere privado, também sofreu uma tentativa de homicídio. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, as mortes no campo triplicaram este ano no Pará. Foram 18 assassinatos, contra 6 mortes registradas em todo o ano passado. Se o comportamento das autoridades continuar o mesmo, infelizmente, outras mortes virão. Esta mulher perdeu 7 parentes no confronto. Foi meu marido, foi meu cunhado, a minha concunhada e 4 sobrinhos. Isso é covardia, muita covardia. De acordo com a OAB, parentes das vítimas disseram em depoimento que pelo menos 8 pessoas conseguiram escapar durante o confronto e estão escondidas. Elas deverão ser ouvidas em breve. A ordem também vai pedir o afastamento dos policiais que participaram da operação na fazenda durante as investigações. Eles precisam estar afastados das investigações para não tentar influenciar de alguma maneira na colheita da prova. Mais essa ainda, né? A PM ainda não decidiu sobre o afastamento dos policiais e sobre a acusação da OAB. A Secretaria de Segurança Pública diz que vai aguardar as investigações. Tem uma investigação também de uma explosão numa fábrica de papelão e plástico em Andradina, na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. 3 pessoas morreram. As vítimas trabalhavam no setor de papéis e aí por volta das 10h30 da noite de ontem, um cilindro de pressão de uma máquina explodiu e parte do galpão desmoronou em cima dos 3 funcionários que estavam ali. 2 pessoas que também estavam na fábrica foram levadas para o hospital em estado de choque, mas já foram liberadas. Aqui em São Paulo, um motoqueiro atropelou uma mulher ontem na rodovia dos Imigrantes e os 2 morreram na hora. Danilo Fernandes, de 57 anos, estava nesta moto. Ele voltava do trabalho no litoral. Mas neste ponto da rodovia dos Imigrantes, na altura do quilômetro 32, ao lado do pedágio, bateu numa mulher. Segundo a polícia, ela atravessava a rodovia falando ao celular. Nenhum dos 2 resistiu. O acidente foi pouco depois das 6 da tarde, um horário em que essa praça de pedágio está bastante movimentada na descida para o litoral. Chega a parar o trânsito por aqui. É por isso que muito ambulante vem para cá para tentar vender e eles se arriscam no meio dos carros. A polícia informou que a mulher também era ambulante. Até o fim da noite, ela não tinha sido identificada. Nós não conseguimos conversar com os vendedores e eles seguiram trabalhando no meio da via. Elga era a esposa do motociclista e diz que ele sempre se preocupou com a segurança ao andar de moto. Ela estava esperando o marido em casa, na Vila Mariana, em São Paulo, quando soube do acidente. Agora eu não sei bem como eu vou falar com os filhos, né? Tenho uma filha grávida, uma outra filha que acabou de fazer 19 anos e a filha mais velha que eu acabei de falar com ela, já entrou em colapso. Sempre é difícil para todo mundo, assim. Que história. Segunda vez nesta manhã que a gente ouve essa história e fica chocado do mesmo jeito. Tem como. 8h18 agora, a Glória está aqui para atualizar o trânsito do transporte em São Paulo. Vamos ver como é que está a situação na rodovia Regis Bittencourt, na região de Miracatu. Teve um tombamento de caminhão lá mais cedo e ainda tem 10 quilômetros de lentidão na pista no sentido de Curitiba, na região de Miracatu. Foi esse tombamento, teve derramamento de carga, essa carga de bobinas de papel. A pista foi liberada nesse sentido, mas ficou ainda o reflexo. No sentido capital, o acidente bloqueia a faixa da direita e tem 5 quilômetros de lentidão. O Waze mostra um trechinho pequeno porque ali o sinal de GPS é muito ruim, tá, Rodrigo? Então, por isso, a gente não tem a informação tão precisa. Vamos ver o trânsito na Zona Sul? Vamos lá, então. Na Zona Sul, quem vai mostrar pra gente é Jaqueline Brasil. Tá onde exatamente, Jaque? Bom dia. Bom dia, Rodrigo, Glória, bom dia a todos. Na Avenida Presidente Tancredo Neves, a gente sabe que é uma via muito importante, muita gente que sai lá de cima, vindo da Avenida dos Bandeirantes, passando pelo Complexo Viário Maria Maluf, mas olha, não tem congestionamento não, tá? A gente sabe que mais cedo, aí sim, fica tudo muito parado por aqui. Aqui a gente consegue mostrar, inclusive, esses carros que estão passando agora, eles estão vindo da Nossa Senhora da Saúde, o famoso 3 tombos. Tudo certo por aqui, quem sai da Rua das Juntas Provisórias, também da Via Anchieta, não vai encontrar
encontrar problemas indo em direção à Avenida dos Bandeirantes. E eu posso dizer para vocês que esse solzinho que está aparecendo agora tá dando uma alegrada nessa manhã, viu, Rodrigo e Glória? Está esquentando também, como foi falado mais cedo aqui. Obrigado, viu, Jaque? Isso mesmo, a tendência é essa, né, Rodrigo? Sexta-feira bonita. Por sinal, por falar em solzinho, ele deve aparecer cada vez mais no litoral também. Aí a gente vê a imagem da travessia de balsa entre Santos e Guarujá, mas ainda tem travessia de balsa parada entre Cananéia e o continente. A suspensão é por causa da neblina. Esse trecho mais cedo tinha neblina também, mas não chegou a interromper o cruzamento das balsas. Mas nesse trechinho, então, de Cananéia, ainda tem interrupção por causa da neblina. Outros pontos aqui de São Paulo de trânsito? Vamos ver? Vamos ver as nossas câmeras aqui, Avenida 23 de Maio, mostrando para vocês, então, ao vivo. Dá uma olhada no trânsito que está aí, Rodrigo. Cheio. Teve acidente um pouquinho mais adiante, no sentido do centro da cidade, e por isso a gente tem esse trânsito congestionado por aí. Tá bom, Glória, obrigado, viu? A gente vai para o intervalo, já vamos falar de mais uma redução no preço da gasolina anunciada pelo governo federal e outras notícias de São Paulo também, agora 8 horas e 20 minutos. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Melão é agro. Uma das culturas que mais utilizam mão de obra no sertão. 80 mil empregos gerados no Nordeste. Região que produz a maior parte do melão brasileiro. O mais cultivado no país é o amarelo, mas há também o cantaloupe, o galha e o espanhol. Em 2016, a exportação rendeu 150 milhões de dólares. Com melão se faz suco, sorvete, sobremesas. De alto poder nutritivo, a semente pode ser consumida, torrada ou moída. Melão é refrescante. É fonte de vitaminas e de lucro. Melão é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Seara Gourmet, presunto de Parma, costelinha, hambúrguer, aprecie. E Ford Ranger, só ela tem 5 anos de garantia. Viva feliz, viva intensamente. E quando a vida doer, Dorflex está com você. Dorflex vale por 2. É analgésico e relaxante muscular. Agora com 36 comprimidos. Dorflex. 4G? Na Claro você tem o mais rápido do Brasil. Minutos? Na Claro você vai falar ilimitado para qualquer operadora. E ainda, Samsung Galaxy S8 por apenas R$12 de R$119. Claro, vem ser gigante. Piloto automático guiado por GPS. Chave controle remoto. Auto parking. Painel de realidade aumentada. Detector de cansaço. Sensor de proximidade. Controle por GPS. Peraí, você tá querendo dizer que esse carro tem mais funções que o meu celular? Tem. E a bateria dura bem mais. É Moura. Energia que move as tecnologias mais avançadas. De hoje e de amanhã. Moura é Moura. Meu sonho é ser vozeirão falando meu nome. Oi, Tatá. Ai, para! Renato está a caminho do Brasil depois de viver anos exilado. Agora acabou a saudade, acabou a tristeza, acabou tudo. Não tem tristeza. Eu não aguento ouvir você ficar lamentando de ter saído do Brasil até hoje, não é, doutor Renato? Porque se você não tivesse saído do Brasil, o Valentim não existiria. Por acaso alguém vive triste aqui? Ninguém vive triste nessa casa. E Alice descobre que o pai morreu. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você, Alice? Eu faço qualquer coisa. Amor, eu quero voltar a morar no Brasil. Hoje, depois do Globo Repórter, os dias eram assim. Estamos de volta com a notícia de que a Petrobras anunciou a redução no preço dos combustíveis. Mas é nas refinarias, sabe-se lá se essa redução vai chegar para a gente, né? Vamos ver os números aqui? A gasolina vai ficar nas refinarias 5,4% mais barata, a queda para o diesel vai ser de 3,5%. O motivo foi o aumento das importações. A gente tem aqui a comparação entre fevereiro e abril. Primeira importação de gasolina, que cresceu 74,5%, e do diesel 43,7%. Se o reajuste for integralmente repassado ao consumidor, aí teremos uma redução na gasolina de 9 centavos por litro e de 7 centavos por litro do diesel. Valeu, Ana. Olha só, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o dia 9 de junho. O Ministério da Saúde esperava vacinar pelo menos 90% do público-alvo, mas até o momento foram imunizados cerca de 63%. Então, atenção, se você ainda não tomou a vacina contra a gripe, ainda tem mais um tempinho para a gente chegar aí nesse
número esperado pelo governo federal, Ministério da Saúde. 8 horas e 25 minutos agora, vai virar o relógio. Glória, mais uma atualizada para a gente. Vamos atualizar aqui, ó, como é que está o sistema de transporte coletivo no sentido do centro da cidade, mostrando os principais corredores para vocês. Aqui na Zona Sul, a gente destaca, então, ó, em Cidade Dutra, o corredor da Senador Teotônio Vilela. Ainda está com lentidão ali para os passageiros do transporte coletivo. Bem na frente do autódromo. Na frente do autódromo de Interlagos. Mas não é só aí não, viu, Rodrigo? Tem mais um trechinho aqui também que está com um trânsito lento para os passageiros de ônibus. Vamos ver qual que é a Estrada de Itapecerica. Mais um trechinho da Zona Sul, então. Os passageiros de ônibus enfrentam lentidão em alguns pontos, então. Mas são poucos pontos, pelo que a gente pode ver aqui no nosso mapa. Estou achando, pelo tudo que a gente já viu aqui, que o trânsito sexta-feira até que vai na boa, viu? Isso, vai até que está tranquilo. Tem alguns pontos de congestionamento que eu já vou mostrar, só quero mostrar aqui o mapa do metrô e da CPTM para dizer que os trens estão rodando tranquilamente, metrô também, já que eu estava falando de transporte coletivo, né? Vou pedir para o Cacau colocar o Waze para mim aqui agora, para a gente destacar um acidente na marginal do Rio Pinheiros. De novo. Mais um acidente, Rodrigo. Informação de mais um acidente na região da Ponte João Dias. Então, o alerta para o motorista travou novamente o trânsito por aí no sentido da Castelo. Valeu, obrigado, Glória. Mais um intervalinho, vamos falar já da investigação da interferência russa na eleição americana. O FBI acha que o genro do Donald Trump pode saber o que aconteceu. 8h26. Tem gente que acha que carro compacto não é completo, muito menos seguro. Mas a gente já achou que a Terra era plana. Já achou que isso era engraçado. E um dia desachou isso e muito mais. Chegou o novo Up, o compacto cheio de tecnologia. Um carro que vai fazer você desachar muita coisa. Novo Up, feito de novas ideias. Você sonhou, você planejou, você se imaginou lá, com sua família, com seus amigos, com seu time ganhando, com seu time perdendo. Opa, isso você não imaginou não. Nos dias de chuva, nos dias de sol, com a casa cheia, sozinho, de papo pro ar. Então, bora parar de sonhar? Vem pro Feirão da Caixa. Está aberta a temporada da Casa Nova e a Caixa tá prontinha esperando você. Feirão Caixa. Bora mudar? A hora é agora. Honda Zerinho com documentação grátis. É só na Samel. Vem que tem. NXR Bros. Por entrada mais R$ 414,81 mensais. Com documentação grátis. Samel Motos. 35 anos. Honda é a nossa praia. São tempos difíceis para a alegria. Parece que a gente desaprendeu a sorrir. Mas só parece. Porque ainda somos os mesmos. Os que se dedicam, mas não deixam a diversão de lado. Os que sonham grande, mas não esquecem os pequenos gestos. Tempos difíceis vão existir, mas não existirá um dia sequer sem alegria. É só você olhar para ela. A alegria tá aí. Dê uma mordida. Lacta. Um encontro emocionante. Almir Sater, Renato Teixeira, Sérgio Reis. Dia 3 de junho em Santos, no Mendes Convention. Apoio cultural Praia Mar Shopping. Histórias de amizades verdadeiras. Dizem que quem tem amigo tem mais felicidade, mais saúde. A amiga que oferece o útero para gerar os filhos. O amor, a amizade já é um pagamento. As amigas que lutaram juntas contra a mesma doença. O tratamento é pesado, mas não deixe ele vencer você, vença ele. O amigo que doa um rim. Disse para ele que eu jamais ia abandonaria ele, eu ia com ele até o final. As amigas que não veem idade. Algum dia você imaginou que fosse ter uma amiga tão jovem assim? Não. E aquele que vai aonde o amigo estiver. O Pablo chegou aqui ao ponto de ônibus na maior correria. Hoje no Globo Repórter. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está na Itália para encontro do G7. É o último compromisso da primeira viagem internacional dele. Cecília Malan conosco em Londres. O que é que os líderes dos 7 países mais industrializados do mundo vão discutir, hein, Cecília? Bom dia.
Chico, os debates vão girar principalmente em torno do comércio, da segurança e das mudanças climáticas. A anfitriã, Itália, escolheu um lugar estratégico para dar força também ao tema da imigração. Veja na reportagem da correspondente Bianca Rotier. Abrem-se as cortinas. O palco do G7, Taormina, uma cidadezinha com beleza natural e histórica, da bela ilha ao anfiteatro grego. E foi lá que os líderes dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Canadá e Japão tiraram a foto do grupo, agora de manhã. Não à toa, em meio à grave crise migratória, esta ilha italiana foi escolhida para receber o evento. A Sicília é uma das principais portas de entrada da África para a Europa. E todos os dias desembarcarem. No que depender de ativistas, a fome também vai entrar no cardápio, no momento em que 30 milhões de pessoas correm o risco de morrer de inanição em 4 países. A pressão é para que os líderes tenham mais apetite por um mundo melhor. O clima, com certeza, não vai ficar fora das discussões. Depois de tantas vezes ter ameaçado abandonar o Acordo de Paris, Donald Trump ficou de tomar uma decisão sobre o assunto depois do G7. Os demais líderes também querem saber os planos para o comércio do presidente americano, que se elegeu defendendo o protecionismo. Na semana em que mais um ataque terrorista abalou a Europa, a preocupação é grande. Segurança reforçada no céu, na terra e no mar. E o combate ao terrorismo, claro, estará na mesa. Estados Unidos e Japão vão ainda pressionar por respostas às ambições nucleares da Coreia do Norte. As discussões começaram agora há pouco num almoço de trabalho. Vão ser 2 dias de reuniões intensas. Aqui na normalmente ensolarada Sicília, paira uma nuvem de preocupação. Taormina linda, que essa paisagem toda inspire esse pessoal aí para um mundo melhor. E só uma atualização com relação àquele atentado no Egito, subiu para 26 o número de mortos. Foi um ataque contra cristãos do Egito. Homens armados atiraram contra um grupo de peregrinos que saíram da cidade de Ben Suef, com destino a um convento no sul da capital Cairo. E até agora ninguém assumiu a autoria deste atentado. Tiago Scheuer está aqui, 8 horas e 32 minutos. Estou sentindo calor aqui, hein? Calor, vocês até brincaram de sombra agora há pouco. Em São Paulo, eu vi. Muita luz entrando nesse estúdio aqui. Estou tomando um sol ali do lado, viu, Rodrigo? Isso aí. E tem muita luz. Eu quero te mostrar aqui. Vamos rodar esse mapa? Será que a gente consegue colocar esse mapa aqui? Vamos lá. O telão acho que deu... Aí, ó. Agora dá para ver, ó. Roda aqui, Veja, Rodrigo, tempo firme praticamente no estado inteiro, só no extremo sul aqui. Aquela chuva à tarde que deve chegar. Aí, com isso, a umidade também. A umidade cai muito, então é bom você tomar bastante água, principalmente no interior do estado, a umidade deve cair bastante hoje, tá? E agora as máximas acabam subindo bem, viu, Rodrigo? 27 aqui na capital, em Presidente Prudente, 30 graus para hoje. Aqui você vê que o mapa vai secando para mostrar a umidade, né? E no próximo você vai ver as máximas, ó. 27 aqui para a capital, Campos do Jordão só 21. Boa. Nos próximos dias, amanhã eu já adianto aqui para a capital. Deve começar com o sol como hoje, tá? E aí, no final da tarde, à noite, deve dar uma garoada, chuva fraca mesmo. Mas segue assim depois. Valeu. Mas se quiser, pode vir amanhã para dar outra atualizada. Ah, não, amanhã eu tô de folga, tá de boa. Vou curtir esse sol. Intervalinho, pessoal. Já vamos mostrar que o presidente Donald Trump voltou a atacar os imigrantes ilegais e quer dificultar a vida deles nos Estados Unidos. E outras notícias de São Paulo também, agora 8 horas e 33 minutos. Açúcar ou zero cal sucralose? Revoltado já apostou, né? Que diabos é sucralose? É um adoçante de origem natural e sabor doce como açúcar. Que é pra você, revoltado, não ficar hashtag azedinho. Novo zero cal sucralose, o adoçante pra quem adora açúcar. Atenção, servidor público, aposentado, pensionista e quem recebe por cartão magnético. Antecipe o seu 13º salário. As contas não esperam e você também não precisa esperar. Com a Crefisa você tem dinheiro na mão em até 24 horas. Dinheiro sempre. Simplifica. Vem pra Crefisa. Em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, Viver Bem deste sábado mostra uma família que adotou 3 irmãos e é um exemplo para muitos pais que desejam tanto realizar esse sonho. Um especialista traz também informações importantes sobre os recursos que existem hoje para tratar os bebês ainda na barriga da mãe, para que eles possam nascer saudáveis. E ainda veja os alimentos que ajudam quem quer engravidar ou que está gestante. Isso e muito mais neste sábado, às 8h30 da manhã.
Neuza? Que Neuza? Essa linda, minha melhor amiga. Não consigo sair sem ela. Comprimido. Eu tomo uma, minha dor de cabeça vai embora rapidinho. Redondo. Você nunca tomou, né? Não. Funciona? Funciona muito, porque tem 3 extra. A combinação de 3 poderosos ativos com ação rápida e eficaz no alívio das dores de cabeça. Neuza, o remédio para dor de vida com o sorteio do Cap Legal Litoral. Olá, Ivo Morgante. Quem mudou de vida dessa vez com o Cap Legal Litoral foi seu Carlos Alberto. Tá feliz, seu Carlos Alberto? Muito feliz. Thalita Lindert pro Cap Legal Litoral. Nos 3 primeiros sorteios, R$5.000 em dinheiro. No 4º sorteio, R$100.000 em dinheiro. Tem 20 sorteios de R$1.000 e um iPhone 6 todos os dias. Cap Legal Litoral. Você posta nas redes sociais, você fica louco pra saber quantas curtidas recebeu. Claro. E aí fica triste quando não recebe tantos likes. Não é o meu caso, né? Que são milhões. Ai, nessa sexta-feira eu vou te mostrar uma medida certa para não ficar dependente na busca de popularidade virtual. Boa. Verdade mesmo. Não fica triste, não. E na culinária, você vai ficar muito feliz, porque é um bolo de maçã. Parece uma cuca, sabe? Caramba! Ainda vai aquela... Olha aí, a farofinha por cima, com creme super macio. Sabe aquela de comer rezando? Conhece, é essa a história aí. Que horas? Depois do Bom Dia Brasil. Hoje, mais você. Estamos de volta. No orçamento que apresentou ao Congresso americano, Donald Trump voltou a atacar os imigrantes ilegais. Ele quer acabar com a restituição de imposto de renda e criar outras dificuldades para quem não está com a documentação em dia. El Cenizo, uma pequena cidade na fronteira dos Estados Unidos com o México. 3.800 habitantes. 20% deles são ilegais e estão na mira do presidente Donald Trump. Essa é uma das chamadas cidades santuário, que protegem os imigrantes ilegais e impedem que eles sejam deportados. Nova York, Los Angeles, Chicago também estão nessa lista. Donald Trump já tinha tentado, numa canetada, cortar os recursos federais para essas cidades. Mas o decreto foi barrado pela justiça. Essa semana, Trump adotou outra estratégia para atingir os imigrantes ilegais e usou o orçamento como arma. Na proposta que enviou para aprovação no Congresso, o governo sugere que imigrantes não recebam a restituição do imposto de renda caso não consigam comprovar que estão legais. Isso afetaria diretamente milhões de imigrantes, inclusive brasileiros, que pagam impostos, mas não têm a documentação para trabalhar aqui. Dos 11 milhões de imigrantes ilegais que moram nos Estados Unidos, 8 milhões estão no mercado de trabalho. Quase 3 milhões e meio pagam imposto de renda e podem receber a restituição. O orçamento de Donald Trump também prevê um aumento de 2 bilhões e 700 mil dólares em segurança na fronteira. Incluídos aí 1 bilhão e 600 mil dólares para construir um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, que, se sair, vai passar por El Cenizo. Mas na cidadezinha a confusão é bem maior. Depois que o decreto do Trump foi derrubado, o governador do Texas, também republicano, aprovou uma lei estadual. Ela multa em 25 mil dólares por dia as cidades que não entregarem os imigrantes ilegais para as autoridades federais. Chefes de polícia que não colaborarem podem ser presos. E a cidade agora entrou na justiça para derrubar a lei. O prefeito diz que a lei é perigosa porque vai transformar a polícia em inimiga da comunidade. Ele acha que as pessoas vão ter medo de ir à delegacia para reportar qualquer crime e com isso a violência vai aumentar. O presidente Michel Temer sancionou a lei de migração, que regula a entrada e a permanência de quem vem morar ou visitar o Brasil. Essa lei substitui o Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. Vamos ver aqui, esse texto da lei de migração define o direito à defensoria pública sempre que um imigrante for detido nas fronteiras. A Polícia Federal não vai poder deportar um estrangeiro sem ouvir um defensor. Essa lei prevê também pena de 2 a 5 anos e multa para os chamados coiotes, que cobram para ajudar imigrantes ilegais a entrar no país. Também garante visto humanitário para estrangeiros vítimas de violação de direitos humanos, de conflitos armados e de desastres ambientais. Artigos que ampliavam os direitos de imigrantes foram vetados, como a possibilidade de estrangeiros exercerem função
pública. Valeu, Chico. 8h39, Glória. Rodrigo, vamos colocar o Waze aqui, porque é o seguinte, na outra entrada a gente mostrou que o trânsito estava ruim na 23 de maio, perto do viaduto Tutóia, no sentido do centro. Teve um acidente bem nessa região do Centro Cultural São Paulo, no sentido centro da cidade mesmo, e isso travou o trânsito ali no corredor norte-sul. Dá uma olhadinha como é que tá, ó, 19 km por hora até a altura do Parque do Ibirapuera. E depois o trânsito continua congestionado, então tá bem ruim nesse momento o corredor norte-sul para o motorista que segue no sentido da Zona Norte. Olhando algumas câmeras aqui, vamos para o extremo da Zona Sul, estrada do M Boimirim, mostrando para vocês então como é que está o trânsito nesse momento. Tem imagens, inclusive, isso do nosso Globocop, ninguém se machucou, mas o trânsito ficou muito ruim ali naquela região. Agora, por causa do acidente, não tem mais reflexo. Valeu, Glória. Obrigado. Intervalinho, pessoal. Já já vamos falar de mais uma etapa da Operação Lava Jato. Também conversar com a Cris Dias, chegando aí na área para falar das oitavas de final da Libertadores. Agora 8h41. Eles estão entre nós. É uma revolução silenciosa. Descobriram que um banco pode existir sem nunca cobrar taxa alguma. Provaram uma realidade onde o dinheiro pode render bem mais. Eles investem no primeiro banco online do Brasil, o Sofisa Direto. Porque o futuro é direto. Rock Story, últimas semanas. Como é que você se sente ficando por fora do Brasil Show Fest? A ratazana da inveja, ela te mordeu quando você soube que a 4.4 vai tocar numa noite que era pra ser sua? A 4.4 tem um show importante pela frente. Mas Lázaro vai armar um plano para prejudicar Gui e a banda. Essa 4.4 tá no auge, né? Os moleques vão arrebentar no festival. Tá me dando uma ideia. Hoje, Rock Story. Não perca o passo e venha para o 4º Feed Fest, Festival Internacional de Dança. Mostra competitiva em diversas categorias, workshops, feiras com itens de dança. De 23 a 28 de maio no Teatro Brás Cubas. Confira a programação no site 4º Feed Fest. I follow my dreams to the end, and I made my stop, never mind the trend, and I love the way I'm looking, no matter who's looking now. My world is fashion, it's the way of expression, my soul is dressed up, no matter what's coming up, no matter what's coming up, no matter what's coming up. O Delboni está cada vez melhor. Nossas unidades modernizadas não são só novos laboratórios, são espaços com o melhor de jejum. Tudo que estamos fazendo é por você. Cada vez melhor por você. Gente, é verdade, uma sonequinha depois do almoço faz muito bem para a saúde. A gente vai falar sobre isso e também vai te contar histórias de quem conhece esses benefícios na prática. Olha aí o seu Van que tá fechando a loja depois do almoço para tirar um cochilo. É assim todo dia, às 3 da tarde ele volta renovado. E aí, tá mais disposto? Revigorado, né? Será que essa soneca depois do almoço cabe na sua rotina? Quer tentar? A gente te espera depois do Mais Você. Nós voltamos a falar sobre mais uma fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e São Paulo. E no Distrito Federal, Paulo Renato Soares está no Rio de Janeiro. 2 pessoas foram presas aí no bairro de São Conrado, né, Paulo Renato? Chico, 2 pessoas já foram presas, a polícia cumpriu 2 mandados de prisão aqui no Rio de Janeiro, mas os nomes ainda não foram revelados. A polícia cumpre também 3 mandados de condução coercitiva. Um deles foi cumprido aqui nesse prédio, em São Conrado, na zona sul do Rio. Alberto, o nome dele, eu vou falar para vocês aqui. Álvaro Galberto Teixeira de Mello foi levado para explicar negócios feitos no exterior com um lobista ligado ao PMDB. Essa investigação toda tem como alvo operações financeiras da Petrobras no exterior, em Benim, na África. Essas operações teriam gerado propina que foi entregue a um ex-gerente da área de negócios internacionais da empresa. Um outro alvo aqui no Rio é Fernanda Luz. Ela seria levada para depor, mas não foi encontrada em casa. Fernanda Luz é filha de Jorge Luz, um lobista que já está preso, acusado de ser um operador do PMDB dentro da Petrobras. Um outro filho dele, Bruno Luz, também está preso pelos mesmos motivos.
Todos os presos serão levados para a sede da Polícia Federal em Curitiba. Chico e Ana. Obrigada ao Renato. E outra notícia da Lava Jato, a mulher do ex-deputado Eduardo Cunha foi absolvida. Cláudia Cruz era acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, mas ela ainda responde a um processo por improbidade administrativa junto com Eduardo Cunha na Justiça Federal do Paraná. A acusação é de que o casal se beneficiou de contratos da Petrobras na África. No julgamento de ontem, o juiz Sérgio Moro disse que não há provas de que Cláudia Cruz tenha participado dos acertos de corrupção do marido. Moro escreveu que ela deveria ter percebido que o padrão de vida da família era incompatível com a renda de Cunha, mas que isso não é o suficiente para condená-la. Agora vamos falar de esporte, futebol, Libertadores. A Cris Dias está aqui, fase de grupos terminou, né? Agora vamos para as oitavas e dá para dizer que o saldo foi positivo para o Brasil. Super, bom dia para todos. Eu diria em economês que a gente fechou aí essa fase de grupos em um superávit. Ah, muito bom. Porque dos 8 times que começaram a competição, 6 se classificaram para as oitavas de final. O Grêmio foi o último a garantir a vaga e o Botafogo, mesmo perdendo, ficou em primeiro do grupo. Última chamada para as oitavas de final. Na Argentina, o Botafogo não ganhou, mas levou. Foi derrotado pelo Estudiantes, gol de Solari. Só que pela combinação de resultados, terminou como líder do grupo 1. Em Porto Alegre, a lógica indicava que o Grêmio iria golear o Zamora da Venezuela, o único time da Libertadores que não tinha um ponto sequer. Futebol não tem lógica, mas aqui teve. Um elástico. Um drible com a marca de Pedro Rocha e Luan logo abriu o placar. De pé em pé, Lucas Barrios aumentou. Fernandes na linha de fundo, cruzamento, olha o gol! Gol! Cortez sofreu pênalti e Luan fez 3-0 ainda no primeiro tempo. Pedro Rocha passou até pelo goleiro e fechou a goleada. Se driblou, olha o quarto gol, Pedro Rocha! Gol! Que podia ser maior. Luan perdeu mais um pênalti. Mesmo assim, deu o Grêmio em primeiro no grupo 8. Nós acabamos em terceiro lugar na colocação geral. Então tá muito bom. Atlético Paranaense foi o único que entrou em segundo. Santos, primeiro do grupo 2 e único invicto na competição. Palmeiras, o melhor do grupo 5. E Atlético Mineiro, o primeiro. Financiado por juros camaradas do Banco de Desenvolvimento. A ajuda bilionária criou um campeão na produção de carnes e também em dívidas com o governo e em investigações sobre negócios suspeitos. O xerife do mercado de ações questiona por que a empresa só avisou sobre o acordo de delação premiada depois de lucrar com a explosão do escândalo. As movimentações do governo para se defender do pedido de impeachment da OAB. A ordem argumenta que as circunstâncias do encontro com Joesley Batista já justificam o afastamento. A Polícia Federal está nas ruas do Rio numa nova fase da Lava Jato autorizada pelo juiz Sérgio Moro. 2 pessoas já foram presas. A gente mostra as críticas à proposta da Prefeitura de São Paulo de internar na marra os dependentes de crack. Eles reclamam que não conseguem abrigo e até os profissionais de saúde protestaram. A Justiça condena a 6 anos de prisão um motorista que atropelou e matou um ciclista numa estrada do Paraná. Ele estava bêbado e arrastou o corpo por 6 quilômetros. Em tempos de sobe e desce do dólar, bancos e operadoras de cartão resistem a botar em prática a medida que permite pagar a fatura do cartão com valor de moeda estrangeira do dia em que o negócio foi fechado. Na Libertadores, o Brasil emplacou 6 times nas oitavas. O último a se classificar foi o Grêmio, com uma goleada em casa. São esses os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, 26 de maio. Bom Dia Brasil está começando agora. A Polícia Federal está nas ruas do Rio, São Paulo e Distrito Federal em mais uma fase da Operação Lava Jato. 2 pessoas foram presas e outras 2 foram levadas para prestar depoimento. E vamos falar agora com o repórter Paulo Renato Soares. Ele está no Rio de Janeiro acompanhando a operação da Polícia Federal e tem mais informações. Paulo Renato, bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Olha, essa operação acontece aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal.
Eu acompanho uma das equipes que veio aqui para São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Está desde as 6 horas da manhã neste prédio. A informação que a gente tem aqui é que eles estão em busca de um empresário que teria ligações com a Petrobras. Esta é a 41ª fase da Operação Lava Jato. Foram cumpridos até agora 8 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária e 3 mandados de condução coercitiva, repetindo, no Distrito Federal, em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Essa ação, segundo a Polícia Federal, tem como alvo principal a investigação de operações financeiras realizadas a partir da aquisição pela Petrobras de direitos de exploração de petróleo em Benim, na África. O objetivo era disponibilizar recursos para o pagamento de vantagens indevidas a um ex-gerente da área de negócios internacionais da empresa. O nome dessa fase é uma referência aos resultados negativos do investimento realizado pela Petrobras na aquisição de direitos de exploração de poços lá em Benim. Se chama Poço Seco essa nova fase. Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes que ainda serão listados pela Polícia Federal. Um dos endereços aqui no Rio de Janeiro também, na Zona Oeste, é de Fernanda Luz. Fernanda Luz é filha de Jorge Luz. Jorge Luz e um outro filho dele, Bruno Luz, são lobistas ligados ao PMDB, acusados de agir na Petrobras como lobistas para o PMDB. Eles estão presos desde fevereiro numa outra operação da Polícia Federal que se chamou Blackout. Daqui a pouco a gente dá outras informações. Chico, Ana Paula. Ok, obrigado, Paulo Renato. São muitos casos, muitas histórias e nós voltaremos ainda nessa edição com detalhes da operação desta manhã de sexta-feira. Vamos falar agora de São Paulo, onde os dependentes de crack se espalham por mais de 20 pontos da cidade. A prefeitura quer tratá-los a força, o que já causou polêmica entre os médicos. Mas quem procura atendimento por conta própria não consegue vaga. Rodrigo Bocardi, que encrenca, bom dia. Oi, Chico, um bom dia para você, para Ana, bom dia a todos, viu? E a estrutura tem mais, viu? A estrutura que a prefeitura diz que tem para tratar os dependentes químicos começa a ser questionada. Por exemplo, vários médicos reclamam que apareceram numa lista de profissionais que atenderiam nessa área, mas nem eles sabiam. Veja a reportagem do Felipe Ciani. Numa avenida qualquer, numa rua residencial tranquila, numa praça mal iluminada. Tá mais fácil do que nunca encontrar essas cenas em São Paulo. Até poucos dias atrás, todo mundo sabia onde ficava a tal da... Os de impeachment estão se enfileirando lá na Câmara e tem um longo caminho ainda para percorrer. Eles correm quanto tempo e o tempo voa, né, Ana? Porque junho é logo ali, daqui a pouco o julgamento está marcado para daqui a 11 dias. A defesa de Michel Temer vai usar todos os recursos possíveis para ganhar tempo no TSE. No Congresso, a pressão política aumenta e a Câmara já tem 13 pedidos de impeachment contra o presidente Temer. O último foi entregue pela Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB foi de caravana e quase foi barrada. Dos 300 advogados, a Câmara queria deixar entrar só 35. Eram ordens superiores e mudou o lugar da entrada algumas vezes. No fim, depois de 1 hora, todos foram liberados. E em minutos estava oficialmente protocolado o 13º pedido de impeachment contra Michel Temer. Para a OAB, a